No vídeo de hoje eu vou revelar como funciona a entrevista com o gestor do processo seletivo para o cargo de comissário de bordo. Se você quer descobrir os bastidores, quais são as perguntas que podem vir nesse momento de entrevista e como você deve se preparar para mandar bem nesse momento, continua aqui comigo nesse vídeo. Se é a tua primeira vez por aqui, eu te peço, clica aqui embaixo no botão inscrever-se, marca aí do lado o sininho para eu te avisar toda vez que sair um vídeo novo por aqui. Vamos direto para o nosso tema de hoje. Atenção, senhores passageiros com destino à carreira profissional que mais cresce no Brasil. Apertem os cintos em uma boa decolagem profissional. Fala, tripulante! Hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico. Entrevista com gestor no processo seletivo para comissário de bordo da Latam. Como é que funciona essa entrevista com gestor? Quais são as perguntas que podem vir nesse momento de entrevista? Como eu devo me preparar para esse momento? Se você está se preparando para o processo seletivo do cargo de comissário de bordo, continua aqui comigo nesse vídeo, pois eu não tenho dúvida que esse vídeo vai te ajudar no seu momento de preparação. Para o candidato chegar à fase de entrevista com gestor, ele percorreu algumas fases anteriores. Fase de testes online para testar o conhecimento do candidato sobre a profissão de comissário de bordo. Depois ele vem para uma dinâmica de grupo, tá? Passando pela dinâmica de grupo, ele vai gravar um vídeo de 2 minutos fazendo uma apresentação pessoal, com o roteiro que a companhia aérea vai fornecer. Depois disso, ele chega nessa fase que a gente vai comentar através desse vídeo, vai trazer o depoimento que eu recebi sobre um candidato que foi aprovado no processo seletivo para o cargo de comissário de bordo. Quais foram as perguntas que ele recebeu, é o que eu vou te trazer nesse vídeo, na entrevista dele, o candidato que já foi aprovado e já iniciou aí a sua jornada como comissário de bordo. Então, gente, todo esse percurso aí são fases do processo seletivo até o candidato chegar essa fase de entrevista, tá? Então eu vou compartilhar contigo, eu vou abrir a caixa preta, eu vou te dizer o que caiu aí na entrevista, o que foi abordado na entrevista com o candidato que foi aprovado, que deu o depoimento, e eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Por vezes eu vou precisar olhar um pouquinho para baixo aqui, porque eu preparei um roteirozinho para a gente seguir, que foi o roteiro com as perguntas que esse candidato recebeu. Sua idade, estado civil e onde você mora, tá? Foi assim que começou esse diálogo ali, esse bate-papo, tá? Então o candidato foi para uma entrevista presencial, tá? Esse momento aí foi uma entrevista presencial. Ele entrou numa sala, o recrutador se apresentou e já começou perguntando a idade, se a pessoa era casada ou não e onde essa pessoa morava. Depois o recrutador perguntou: você está trabalhando atualmente? Onde você trabalha? Depois dessa pergunta, quais são os valores da Latam? E o recrutador já foi direto, perguntou para o candidato quais seriam esses valores da Latam. Você que está aqui comigo nesse vídeo, comenta aqui embaixo se você conhece os valores da Latam. Coloca aí na descrição, tá? Se você não conhecer, coloca também. Eustáquio, faz um vídeo falando sobre os valores da Latam. Se você quer se preparar para o processo seletivo de comissário de bordo, todas essas fases anteriores, nós temos vídeos aqui no canal comentando essas fases. Então tem uma playlist exclusiva sobre o processo de recrutamento e seleção da Latam para o cargo de comissário de bordo. Então depois vai lá e assiste a nossa playlist. Então depois dessa pergunta, quais são os valores da Latam? O recrutador perguntou ao candidato qual dos valores da Latam que ele se identificava, tá? Qual dos valores da Latam que você se identifica, que se identifica mais com os seus valores, tá? Foi a próxima pergunta. E depois o recrutador perguntou também para esse candidato se ele já havia participado de outros processos seletivos na Latam. Essa foi uma pergunta também feita ali pelo recrutador. Por que você acha que você foi tão longe nesse processo seletivo? Tá? Essa também foi uma pergunta feita aí ao candidato a comissário de bordo. O que te faz diferente dos demais candidatos? Qual o seu diferencial competitivo? É uma outra forma de trazer essa mesma pergunta. Então já te prepara, corre aí, pega papel e caneta, anota tudo isso aqui e já pensa aí como é que você idealizaria, como que você escreveria um roteiro para responder esses questionamentos, tá? Por que você quer ser um comissário de bordo? Tá? Foi feita essa pergunta também ao candidato. Você sempre quis ser ou você teve essa vontade agora?
do nada você teve essa vontade? Me conta um pouquinho sobre isso. Trabalhar como comissário de bordo tem uma rotina de muitas viagens. Como você lidaria com essa rotina do comissário de bordo? Se você é casado, por exemplo, o recrutador pode perguntar como o teu parceiro, o que ele vai achar dessa rotina de você estar viajando todos os dias. Como é que funcionaria isso para você? Então essa aí foi a última pergunta feita nesse processo seletivo. Então, gente, a ideia desse vídeo era te trazer aí mais ou menos para você entender como é que funciona, é um bate-papo, e daí o analista de RH começa a fazer perguntas para o candidato. Tenha em mente o seguinte, é um processo de investigação. Tá? Então tome bastante cuidado como você vai responder, pois o analista de RH ele precisa ter confiança para escolher o candidato, para entender que o candidato é o candidato ideal. Então ajusta a tua comunicação, ajusta o conteúdo da tua comunicação para fazer com que o analista de RH entenda que você de fato é o candidato ideal para essa posição. Se esse vídeo foi relevante, de coração eu te peço dar um like para o YouTube entender e compartilhar com mais pessoas. Nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Um forte abraço.